Saudações, pessoal! Bem-vindo novamente ao nosso curso de eletrocardiograma 100% online. Continuando em relação ao assunto de eletrocardiograma, com a evolução e o aperfeiçoamento dos aparelhos, ele se tornou um exame de baixo custo, um exame não invasivo, amplamente disponível nas unidades de ambulatório, unidades de urgência e emergência, de rápida e fácil execução. Além disso, com um médico de grande experiência, ele pode também demonstrar uma elevada sensibilidade na sua interpretação para o diagnóstico de diversas doenças e patologias cardíacas. É evidente que também com a evolução, novas aplicações clínicas se obtiveram, como por exemplo, métodos gráficos, o que são utilizados no teste ergométrico, no estudo eletrofisiológico, no Holter 24 horas e também no eletrocardiograma de alta resolução. Para iniciarmos o estudo do eletrocardiograma, é importante entender as características do papel que são utilizados para o registro dos traçados do eletrocardiograma. Se vocês observarem essa figura aí do lado, ela é composta de pequenos quadradinhos. Cada quadradinho desse tem 1 milímetro de distância, tanto na horizontal quanto na vertical, sendo que no eixo horizontal ele mede o tempo e no eixo vertical mede a amplitude de voltagem. Se vocês observarem ainda mais, a cada 5 quadradinhos forma-se um quadrado maior, sendo que um quadradinho pequenininho em relação ao tempo corresponde a 0,04 segundos. Portanto, 5 quadradinhos corresponde a um tempo de 0,2 segundos. Enquanto na amplitude, cada quadradinho pequeno corresponde a 0,1 milivolt e 5 quadradinhos a 0,5 milivolts. A velocidade padrão com que esse papel corre é de 25 milímetros por segundo, enfatizando novamente, a cada um quadradinho pequeno, o tempo correspondente a 0,04 segundos e 5 quadradinhos que formam esse quadrado maior, o tempo corresponde a 0,2 segundos, enquanto a amplitude, cada quadradinho é 0,1 milivolt e 5 quadradinhos formando um quadrado maior, portanto, corresponde no eixo vertical a 0,5 milivolts. Um conceito importante em relação ao eletrocardiograma refere-se à teoria do dipolo. Então, o que é um dipolo? Conceitualmente, um dipolo é um conjunto formado por duas cargas de mesmo valor numérico, porém de sinais ou polaridade contrários. Se vocês observarem esse slide, existe uma célula e externamente a membrana da célula tem cargas positivas e internamente tem cargas negativas. Nesse momento não existe diferença de potencial, então existe uma ausência de dipolo. As células cardíacas, elas mantêm o potencial de repouso, como foi observado no slide anterior. Cargas predominantemente positivas pela face externa da membrana e predominantemente negativas na parte interna da membrana. Existe um fenômeno elétrico importantíssimo, que é a despolarização da célula miocárdica. E o que é isso? Existe uma inversão da polaridade da célula quando ela recebe um estímulo. Algumas células, conhecidas como as células do marca-passo, essa despolarização ocorre espontaneamente. Em outras células, que é o caso dos miócitos, ela é iniciada pela chegada de um estímulo elétrico. E nós vamos comentar sobre isso mais detalhadamente a seguir. Comentando um aspecto importante é que o vetor e o sentido do dipolo, ele vai sempre da carga negativa para a carga positiva.
Quando ocorre a estimulação de uma célula, inicialmente há um influxo muito acentuado de sódio para o seu interior, pela abertura principalmente dos canais rápidos de sódio. Isso faz com que exista uma inversão da polaridade. Se vocês observarem esse slide, vocês vão notar que existe uma parte negativa na origem do estímulo e essa parte negativa ela vai ganhando em ondas até chegar na parte positiva. Daí forma-se o dipolo. A corrente iônica ela logo se extingue naquele ponto inicial que foi formado. Entretanto, existem estímulos às células adjacentes, formando, portanto, novos dipolos. Um outro fenômeno que ocorre a seguir é justamente a repolarização, ou seja, existe uma volta ao potencial de repouso na membrana. Lembrando que também, assim como ocorre na despolarização, na repolarização, o sentido do dipolo também se dá das cargas negativas para as cargas positivas, como vocês podem observar na figura desse slide. Os dipolos de despolarização ou também os de repolarização, eles podem ser representados como vetores. Esses vetores, eles têm três características distintas e importantes. A primeira dessas características é a intensidade ao módulo, que corresponde ao produto das cargas pela distância entre elas. O segundo aspecto e característica é a direção, ou seja, existe um eixo no dipolo, formando uma linha que une esses dois polos. E o terceiro aspecto refere-se ao sentido. Como eu já falei e reforço e enfatizo, é sempre do polo negativo para o polo positivo. Uma informação muito importante em relação aos registros do eletrocardiograma é que aqueles registros dos eletrodos que captam a extremidade de um vetor, eles vão inscrever uma onda positiva. A mesma lógica ocorre quando o eletrodo ele capta a onda de origem do vetor. Inicialmente ele registra uma onda negativa. E observem nesse slide que o eletrodo da origem ele começa a inscrever uma onda negativa. Ao lado oposto, o eletrodo da extremidade do dipolo, do vetor do dipolo, ele capta uma onda positiva. E se vocês observarem, o eletrodo que está no meio, exatamente no meio do vetor do dipolo, ele inscreve uma onda isodifásica, ou seja, ela começa positiva e depois inscreve uma onda negativa. Esse conceito é muito importante para o entendimento dos registros do eletrocardiograma. Mais um slide para explicar isso a vocês. Observe que nessa figura vocês têm três letras, A, B e C. A letra A está na origem do vetor do dipolo, a letra B na extremidade e a letra C no meio do vetor de dipolo. Observe que à medida em que ocorre a despolarização, existe uma inscrição que varia de acordo com a localização desse eletrodo. Sendo que o eletrodo de letra A, ele está na origem do vetor de dipolo, então ele vai inscrever uma onda predominantemente negativa. O eletrodo B está na extremidade do vetor de dipolo e ele vai escrever um registro positivo. E o eletrodo C ele está exatamente no meio do vetor de dipolo e ele vai inscrever uma onda isodifásica, inicialmente positiva e depois negativa. Essa figura, ela traz mais um exemplo da inscrição do eletrocardiograma e como a posição do eletrodo influencia nesse registro. Por exemplo, quando o eletrodo está
na extremidade no vetor, ele inscreve uma onda positiva. Ao contrário, quando esse eletrodo está posicionado na origem do vetor do dipolo, ele escreve uma onda negativa. Essa sequência de figuras, ela demonstra a inscrição de um eletrodo posto exatamente no meio do vetor. Observem que inicialmente ele inscreve uma onda positiva, depois essa onda começa a decrescer em sentido negativo. Quando ele passa, o vetor passa do eletrodo, ele inscreve uma onda negativa e depois ele volta a escrever uma onda positiva, registrando, portanto, uma onda isodifásica. Um conceito também muito importante para o entendimento dos registros eletrocardiográficos é o potencial de membrana. Uma vez que o eletro, ele sempre registra a atividade elétrica do coração, o que reflete os conjuntos de eventos de suas células, sua funcionalidade e também a condução da atividade elétrica através dessas células. O potencial de membrana, ele reflete inicialmente a atividade elétrica cardíaca. Como o entendimento de que o potencial de membrana reflete a atividade elétrica cardíaca e que isso provém da diferença das composições nas concentrações iônicas, é importante entender quais são esses principais íons. Então, para citar os principais íons que participam do processo de ativação dos potenciais de membrana, são o sódio, potássio, cálcio, magnésio e cloro, sendo que 2 íons são os mais importantes, sendo eles o potássio e o sódio. Se vocês observarem essa figura, vão notar que existe uma concentração maior do íon potássio no interior da célula e do íon sódio na parte externa da célula. Isso faz com que exista uma predominância de cargas positivas na parte externa da membrana e de íons com carga negativa na parte interna da membrana. Então, pessoal, o que seria o potencial de repouso de uma célula? É o momento no qual a célula, literalmente, ela está em repouso, sem contração. Um conceito importante para esse entendimento é o fato de que o íon potássio é o principal íon para a manutenção dessa condição, pelo motivo de que sua permeabilidade é cerca de 50 vezes maior do que a do íon sódio. A saída de potássio da célula, ela cria uma diferença de potencial do meio intracelular para o meio extracelular de menos 90 milivolts. Essa diferença de potencial de menos 90 milivolts é o que mantém a célula cardíaca em repouso na sua condição polarizada. Quando essa célula ela recebe um estímulo, ela inicia o fenômeno de despolarização celular. Isso é o que inicia aquele registro gráfico do eletrocardiograma. O potencial de ação é, portanto, dividido em fases, de acordo com o momento de sua ativação dos canais iônicos, que são específicos em cada fase e que depende do fluxo para a sua polaridade transmembrana. Existem nas células cardíacas 2 potenciais de ação. Nós vamos descrevê-lo a seguir para o melhor entendimento de vocês, que são aqueles potenciais de ação de resposta rápida e de resposta lenta. Esse vídeo é bastante interessante, porque se vocês observarem, ele demonstra em detalhes a ativação elétrica do coração, iniciando pela ativação do marcapasso natural do coração, que é o nó sinusal. Esse estímulo a seguir, ele caminha através das fibras e atinge o nó atrioventricular e segue através do feixe de His, quando se divide em 2 ramos, o ramo direito e o ramo esquerdo, para atingir as fibras de Purkinje. Daí então
atinge todos os miócitos para que exista contração cardíaca. Vamos dar uma olhada no vídeo? Pessoal, após a visualização do vídeo que corresponde à ativação do coração, nós vamos comentar sobre o potencial de ação de resposta lenta, que é o encontrado principalmente no marcapasso natural do coração, que é no nó sinusal e também no nó atrioventricular. Nessas células automáticas existe a ausência dos canais rápidos de sódio e o íon responsável pela despolarização é o cálcio. Existe, portanto, um influxo de cálcio por canais especializados, sendo que a repolarização ocorre pelo influxo de potássio para dentro das células após a interrupção do influxo de cálcio. Não possuem essas células o potencial de repouso fixo. O que existe é uma despolarização gradual, que corresponde à despolarização diastólica, que pode atingir inclusive potenciais diastólicos máximos de menos 65 mV. E a despolarização ocorre nessas células quando os limiares eles atingem uma voltagem de aproximadamente menos 45 a menos 40 mV, como vocês podem observar nessa figura bem detalhadamente. O potencial de ação de resposta rápida envolve 5 fases, que eu vou detalhar a seguir para que vocês compreendam de forma adequada. A fase 0, ela corresponde à ascendente rápida e ocorre porque existe uma despolarização pela abertura dos canais rápidos de sódio. Então existe um influxo acentuado de sódio para a célula. A seguir vem a fase 1, que representa a repolarização precoce, onde existe uma diminuição abrupta da permeabilidade ao sódio e saída de potássio e uma entrada também de íons cloro. A fase 2 do potencial de ação rápida representa uma repolarização lenta. Ela também é conhecida como fase de platô ou meseta. E existe uma estabilização em torno de uma linha do potencial zero, havendo uma saída do íon potássio e entrada do íon cálcio. A fase 3 do potencial de ação de resposta rápida envolve a repolarização rápida. Existe um retorno ao potencial da membrana ao valor de menos 90 mV, e isso se deve principalmente ao grande efluxo de potássio da célula. Ao final, o potencial basal da membrana está recuperado, mas com distribuição iônica invertida. A última fase do potencial de ação de resposta rápida é justamente a fase 4, ou a fase de repouso elétrico, ou o que se corresponde à fase diastólica, estando a linha estável em menos 90 mV. Nessa fase, existe uma troca de íons com a saída de sódio e a entrada de potássio na célula com gasto energético. Além disso, existe também uma saída concomitante do íon cálcio. Aqui está representado, mais uma vez, os dois potenciais de ação que ocorrem na célula cardíaca. O potencial de ação rápida, que ocorre nos cardiomiócitos, ou seja, nas células contráteis do coração, e aquele potencial de ação lenta que ocorre nas células naturalmente responsáveis pelo automatismo cardíaco, que são as células do marcapasso natural do coração, predominantemente as células do nó sinusal e também do nó atrioventricular. Pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa primeira aula. Como resumo, nós comentamos sobre um pouco da história do eletrocardiograma, as principais indicações do método, comentamos e discorremos sobre as características do papel que é utilizado para o registro
dos exames, comentamos a teoria do dipolo e também dos vetores e registros, e comentamos e detalhamos os potenciais de ação de resposta rápida e lenta. Nós nos encontraremos na próxima aula com um conteúdo bastante interessante sobre aspectos relacionados à ativação do coração. Até lá então!